Olá, olá, estudante de pós! Boas-vindas ao canal Escrevendo na Pós. Eu sou a professora doutora Luana, muito prazer. Se você ainda não me conhece, eu sou mentora de TCCs. Estou na área acadêmica há mais de 10 anos e já ajudei várias e várias pessoas a destravar e concluírem as suas graduações ou pós-graduações ao longo desse nosso grande Brasil. E no vídeo de hoje eu vou responder uma dúvida que, na verdade, várias pessoas têm e muitas vezes as pessoas nem sabem muito bem que tem, ou até sabem e não sabem muito bem como resolver. É a questão do famoso bloqueio de escrita, sabe? Eu não sei se você está passando ou já passou por isso, ou talvez você vá até passar na sua jornada aí da pós-graduação. Então, eu vou te contar 8 maneiras infalíveis de você lidar com isso. Então, nesse vídeo vai ser 8 maneiras de superar os bloqueios de escrita aí no seu trabalho. E olha só, eu vou dividir em duas partes, hein? Parte 1 e parte 2, para não ficar muito grande e você sair correndo desse vídeo, tudo bem? E se você tá aqui nesse canal e ainda não é inscrito, clica lá e nas notificações, clica no sininho para receber todas as notificações e ser notificada e o YouTube avisar para você quando sair novos vídeos, que são a cada semana. Então vamos lá, sem enrolação e direto ao ponto. Então vamos imaginar que você está escrevendo aí seu trabalho acadêmico e você viu que deu uma travada na escrita ou nem mesmo você consegue iniciar e aí isso te dá uma agonia, você fica estressada, ansiosa, dá uma sensação de que você não sai do lugar. Então o que você faz? Número 1, primeiro ponto é: defina metas. Você pode estabelecer metas diárias e semanais para escrever e concluir uma determinada seção do seu trabalho. Como assim, professora Luana? Vou explicar um pouquinho mais, esmiuçando. Essas metas, podem ser divididas em metas menores e mais gerenciáveis para assim poder te ajudar e reduzir a sensação de sobrecarga e dar mais leveza. Como assim? Como assim? Vamos dando um exemplo prático, Porque aqui a gente vai direto ao ponto. Você coloca aí, por exemplo, que você vai escrever uma seção por semana, do seu artigo, da sua dissertação, por exemplo, eu vou, por exemplo, escrever uma seção. Quando eu me refiro a seção, é seção, por exemplo, o referencial teórico ali, a seção 3.1, seguindo a nomenclatura da ABNT, tudo bem? Então, eu vou escrever a seção 3.1 do meu referencial teórico cada semana, Agora que eu já li, que eu já delimitei o tema, tudo bem? Recorda lá nos vídeos para você saber como fazer isso. E aí, eu vou dividir em partezinhas, Ou seja, ao invés de você falar, eu vou terminar o referencial teórico todo em 1 ou 2 semanas, é uma meta grande. Não, eu vou terminar a seção 3.1 do referencial teórico, por exemplo, tá? Não sei a numeração que tá aí, beleza? Então, isso te ajuda a perceber, Dar uma percepção melhor do que você tem que fazer e também dá uma sensação, assim, de menos sobrecarga. Porque concorda comigo, se você colocar o referencial teórico todo, especialmente se você estiver fazendo a dissertação, é muita coisa. Agora, se você colocar o 3.1, por exemplo, pode ficar menos a cada uma semana ou a 15 dias. Aí você vai ver sua rotina de trabalho, estudo e família, tudo bem? E aí você vai se sentir mais leve quando você, por exemplo, conseguir terminar. E é bem importante, uma dica adicional, você comemorar quando você terminar. Porque isso libera substâncias assim que fazem o seu cérebro e te estimulam, sensação de bem-estar, de prazer. Opa, então eu vou continuar, tudo bem? Então, a dica número 2 é: faça um esboço, Antes de começar a escrever essa seção, por exemplo, você pode fazer um esboço desse trabalho. Ou o famoso sumário, Se você ainda está iniciando a escrita do seu artigo, ou da sua dissertação, ou até mesmo, se você está aqui e está na graduação, ou na segunda graduação, ou na especialização, você adapta para a sua realidade. Esse esboço vai te ajudar a organizar suas ideias e estruturar o seu texto melhor, facilitando, assim, com que você possa iniciar a sua escrita. Você, por exemplo, já que você já viu os vídeos, imagine que você já tenha visto os vídeos de delimitação do tema, Ou seja, chega ali, desenvolva a sua questão norteadora, o seu problema, os objetivos.
Aí você traçou aquilo ali e você faz, sabe, tem algumas pessoas que chamam o esqueleto do trabalho, né? Faz um sumário, né? Introdução ali, os materiais e métodos vai ser assim, referencial teórico assado, depois eu vou seguir a metodologia e a seguir o resultado de discussão, tudo bem? Então é bem importante para até a sua mente, né, você conceber aquele trabalho, você visualizar e sentir também que tem algo ali. Depois você vai só preenchendo. É uma dica preciosa e que eu pratico e que meus alunos também praticam. E é muito bacana e tem resultado. E a número 3 é: comece pelo mais fácil, né? Se você estiver tendo algum bloqueio ou tiver em alguma parte específica que você já iniciou, de repente você até já avançou na escrita aí do seu trabalho, mas você se viu bloqueada na escrita. Então parta para uma sessão no qual você se sinta mais confortável para escrever. Por exemplo, você vai partir ali da delimitação do tema, a seguir você pode ir para outras sessões, você pode voltar a escrever sessões mais desafiadoras posteriormente, depois que você conclui essa sessão, entre aspas, mais fácil para você. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes eu vejo que o motivo que bloqueia, que trava muita gente, é muitas vezes querer insistir numa determinada parte que ainda não está madura. Por exemplo, tem muita gente que já se vê travada de cara logo na introdução, já cria um bloqueio ali, vê que não anda a introdução, mas quando eu tenho a oportunidade, né, se a pessoa escolher ser atendida por mim, né, seja na mentoria ou na consultoria, aí às vezes a gente detecta, às vezes não, na maioria das vezes, que a causa desse bloqueio era justamente porque a pessoa não tinha delimitado o tema adequadamente, né, ou seja, não tinha um bom problema de pesquisa, não tinha feito um bom objetivo geral, específico, uma boa ali problemática para sua pesquisa, às vezes estava faltando uma hipótese mais testável ali, né, mais coerente, mais robusta, com base na literatura, entende? Aí a pessoa já queria escrever a introdução, não ia escrever, ia ficar muito desafiador, concorda? Sem saber, sem recortar, sem delimitar. Então é importante você perceber isso, né? Ter essa autoanálise, o que eu posso estar fazendo que está permitindo, né, tá fazendo com que eu fique bloqueada aqui nessa parte, tá difícil de eu escrever, né? Se, por exemplo, você estiver travada na introdução logo de cara, já parta, por exemplo, para uma outra parte, né? Se você já delimitou e agora não é o momento de você fazer a introdução, tudo bem? Você vai fazer posteriormente, quando você tiver já os seus dados amadurecidos e discutidos. Você pode, por exemplo, ir para o referencial ou para metodologia, certo? Ou até mesmo, já aconteceu de alguns alunos né, falarem, olha, não estou conseguindo escrever agora, eu vou fazer o cronograma. Tudo bem, se ainda estão no texto, por exemplo, no projeto antes da qualificação ou no pré-projeto inicial lá do mestrado, tá tudo bem. O importante é você se sentir mais confortável e não deixar esse bloqueio limitar você, mesmo que nessa etapa da sua pesquisa, afinal, isso é uma jornada. E o número 4 eu vejo que tem gente que fica muito bloqueada por conta disso, que é eliminar as distrações. Especialmente nos dias de hoje que a gente vive, né, em ambientes, assim, muitas vezes que são barulhentos. Se for possível, você encontre um ambiente mais tranquilo para você escrever mesmo o seu trabalho, para você fazer suas leituras e de preferência livre de distrações, para que você possa focar, sabe, na sua escrita. Deixa o celular de lado, esquece o celular, porque esse é uma das grandes causas e grandes bloqueios também de escrita. E fecha as abas do computador, por exemplo, quando você estiver escrevendo, não deixe muitas abas abertas, não. Isso pode confundir e deixar sua mente muito barulhenta, tudo certo? E avise para outras pessoas, se você estiver aí na sua casa, por exemplo, escrevendo, ou até mesmo no seu trabalho, que você vai fazer um trabalho focado, que você vai precisar de atenção, para que elas não fiquem te importunando. Mas, professora Luana, eu vou escrever do meu trabalho aqui, como é que eu vou fazer então? Olha, eu sei que muitos de vocês podem estar escrevendo, podem estar vendo esse vídeo do seu trabalho. Então, não estou dizendo que você não vai falar com ninguém, não vai atender se for o caso de você ter algum atendimento, tudo bem? Mas você pode
conversar, né? Por exemplo, se você divide uma sala com colegas, você pode de repente conversar para que nesse momento ele ou ela deixe você um pouco mais centrado, um pouco mais focado. Se for possível, vá para uma outra sala que tenha menos barulho. Se você vai escrever, por exemplo, aproveitando o seu horário de almoço, ou depois do seu horário de almoço, ou antes de chegar, né, alguém ali ou de fazer suas demandas, isso pode fazer com que você aproveite o tempo, escreva um pouquinho que seja e ainda se sinta assim produtivo, tudo bem? E também essas distrações sendo eliminadas vão fazer com que você tenha mais foco no seu trabalho acadêmico e ajude você a se concentrar, certo? E existem, esse assunto seria um assunto para outro vídeo. Em suma, é mais ou menos isso aí, tudo bem? E isso também é muito importante você ter em mente que todas essas dicas aqui fazem parte, né, de um conjunto de coisas que podem sim te ajudar a potencializar os seus resultados aí no seu trabalho acadêmico. E para esse vídeo não ficar longo demais, eu já vou deixando por aqui, já vou encerrando, pedindo para que você compartilhe esse vídeo com quem você precisa aí, com quem você acha que precisa desse vídeo, com aquele seu amigo ou amiga que você vê travado, com aquele seu colega da pós, tudo bem? Curta e ative aí as notificações para ser avisado quando saírem novos vídeos aqui no canal, que já sai a parte 2 desse vídeo aqui. E se você gostou, deixe o seu like e me diz se você tá gostando desse conteúdo, me siga nas minhas redes sociais, compartilhe com o pessoal da pós aí, e como eu sempre costumo falar, tamo junto.